Abra sua Bíblia na carta de Paulo, segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 10. 2 Timóteo, capítulo 3. Amém? Todos encontraram? Diz assim: Mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Grandes perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade, todos os que desejavam viver piedosamente em Cristo Jesus padeceram perseguições. Os homens maus, enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância conheceis as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos, os mortos, na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e todo o ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Amém? Pai, Espírito Santo, Tu és aquele que o Filho disse que nos ensinaria todas as coisas. Tu és aquele que o Filho disse que não daria testemunho de si mesmo, mas que veio para nos ensinar, que veio nos ligar o nosso espírito ao Espírito do nosso Deus, veio ligar o nosso espírito ao teu espírito. Tu és aquele que nos coloca de pé, Tu és aquele que nos mantém firmados na palavra.
Tu és aquele que nos convence da justiça, do pecado. Tu és aquele que nos convence do juízo. Tu és aquele que nos tem unido ao Pai a cada dia. Então, mais uma vez, eu quero dizer nessa noite, Tu tens total liberdade para agir neste lugar. A partir do momento que a Tua igreja se reuniu neste lugar, nessa noite, esse lugar passou a não ser mais um lugar comum. Esse lugar passou a ser a Assembleia dos Santos, lugar ao qual a Tua igreja se reúne e deseja e anseia por ouvir a Tua voz. E anseia por ouvir a Tua instrução. E eu oro para que o nosso coração se mantenha dessa forma durante todo o tempo em que a Tua palavra for ministrada. Eu oro para que o coração da Tua igreja se mantenha desejoso e sedento pela Tua palavra, enquanto aqui estivermos reunidos, quando sairmos por aquela porta, ao chegar nos nossos lares, que o nosso coração se mantenha desejoso, ansioso, ansiando pela Tua palavra, porque ela é poderosa, ela é fiel, ela é poderosa para instruir, ela é poderosa para exortar, ela é poderosa para colocar tudo no lugar, e por isso ansiamos pela Tua palavra nessa noite. Tens liberdade, ó Espírito. A minha vida é a soredehai e cantorebassi é Tua. A minha boca é Tua, o meu corpo é Teu, o meu ser é Teu. Usa-me conforme a Tua palavra. Que dos meus lábios não saia nada que não venha de Ti, mas que a partir, ó Deus vivo, desse momento, eu me coloco totalmente dependente de Ti, totalmente disponível ao Teu agir e à Tua obra. Age em nosso meio, Senhor, como Tu já tens feito, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Aleluia. Vem fazer aquelas coisas que só o Senhor sabe fazer. Vem e faz, Senhor, porque é isso que nós desejamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava com uma palavra no meu coração, e não era uma frase, não era um texto, e não é uma frase, não é um texto, é apenas uma palavra que tem queimado e ardido no meu coração durante esses dias. E é sobre isso que eu quero falar na noite desse dia. É aquilo que o Senhor tem colocado dentro do meu ser. E essa palavra é posicionamento. Posicionamento. E eu fui para o dicionário procurar o que quer dizer posicionamento. Posicionamento é a ação de se posicionar em relação a algo. Ou seja, tomar uma atitude, assumir um partido sobre determinado assunto. É se colocar diante de uma situação e ter certeza daquilo que você quer. Ter certeza da tua identidade. Ter certeza do teu chamado. E ter certeza do porquê você foi chamado. E eu fiquei clamando ao Senhor: Senhor, me dá um texto para falar dessa palavra. Me dá um texto para falar sobre isso. E eu confesso que eu fiquei um tempo falando e procurando e orando e clamando e pedindo ao Senhor. E ontem eu abri a Bíblia, todo mundo foi dormir, eu fiquei ali clamando e pedindo ao Senhor e abri a Bíblia e fui lendo. E até que eu fui deitar, e quando eu fui deitar, o Senhor começou a falar no meu coração: tu, porém.
porém. E aí eu me lembrei de Timóteo. Dessa palavra que Paulo declara ao seu respeito. E Timóteo, ele era um jovem que Deus ganhou o seu coração quando ele ainda era um menino. Ele foi criado numa família que não era uma família regular, porque a sua mãe era judia, crente, mas o seu pai era grego. E havia uma mistura na sua casa. Havia uma mistura de cultura, havia uma mistura de crença, havia uma mistura de pensamentos. E quando existe uma mistura de pensamentos, de cultura, de religião, você não consegue ter um posicionamento, porque você não consegue enxergar qual é a sua identidade. E foi assim que Timóteo cresceu. Apesar de sabermos que a mãe dele em todo tempo falava para ele da palavra. Em todo tempo, ele foi educado e instruído na palavra do Senhor. Em todo tempo, a sua mãe, Lídia, e a sua avó o instruía na palavra do Antigo Testamento, nas leis. Ele foi instruído. Mas lhe faltava alguma coisa, porque o seu pai tinha um outro pensamento, tinha uma outra religião, tinha uma outra forma de agir. Mas lá em Atos, a palavra de Deus diz que em uma das missões, em uma das viagens missionárias de Paulo, Paulo planta uma igreja na cidade onde Timóteo nasceu e cresceu. Se eu não me engano, é Derbe o nome dessa cidade. E aí Paulo planta uma cidade ali, planta uma igreja naquela cidade. Depois de um tempo, Paulo volta para visitar a sua igreja, para visitar o povo daquela igreja. E quando Paulo chega ali, todo o povo daquela igreja começa a dar a Paulo referências a respeito de Timóteo. E todos começam a falar muito bem dele. Começam a dar referências boas de quem Timóteo era. Dar a referência do seu posicionamento. Dar a ele referência de como ele cumpria o seu chamado. De como ele agia diante de situações. E Paulo, ao ouvir as referências a respeito de Timóteo, Paulo decide: vou levá-lo comigo. E Paulo, ao saber que Timóteo tinha uma mãe judia, Paulo olha para ele e por N motivos, Paulo decide circuncidar Timóteo. E nós sabemos que pela cultura judaica, é o pai quem circuncida o seu filho no 8º dia de nascido. Timóteo já é um jovem crescido. E nós bem sabemos, se olharmos a história do Antigo Testamento, que depois crescido para passar por essa situação é uma situação bastante dolorosa. Mas Timóteo se permite. Timóteo se permite passar por esse período, por esse tempo. Timóteo se permite deixar que Paulo circuncide. Timóteo permite que Paulo toque na sua carne, toque na sua identidade. Timóteo permite que Paulo faça o que o seu pai não fez. Timóteo permite que Paulo seja a partir de hoje aquele que vai guiar a sua vida, aquele que vai direcionar a sua vida, aquele que vai discipular a sua vida. E Timóteo se coloca totalmente disponível para aprender, para crescer e para avançar. E aí nós conhecemos a trajetória de Paulo e de Timóteo. Sendo que chega no momento em que Paulo, ele está preso por causa do evangelho. Paulo, ele foi preso por causa do seu posicionamento diante dos homens. Paulo, ele foi preso porque ele não se dobrava diante das angústias. Paulo, ele foi preso porque ele não se dobrava diante daqueles que o perseguiam. Paulo,
açoitado, porque não temia aqueles que diziam para ele: não volta para Jerusalém, porque se você pisar lá, tem morte para você naquele lugar. As pessoas, os discípulos, os fariseus estão suspirando pela tua morte. E Paulo, ele não teme, porque ele sabia a sua origem, a sua identidade, o seu propósito e o seu destino. Então, aquele que tem a certeza da sua salvação, aquele que tem a certeza de que para que foi chamado, aquele que tem a certeza de que Deus é com ele, que ele não está fazendo nada mais, nada menos do que cumprir o propósito para o qual a sua vida foi estabelecida, não teme a perseguição, não teme a morte, não teme os açoites, não teme os levantes do inimigo, porque ele sabe, ele próprio declara: o meu Redentor vive e por minha causa ele há de se levantar. Paulo não teme, Paulo não foge, Paulo não volta atrás. E Timóteo está vendo tudo isso. Timóteo está observando. Timóteo está aprendendo. Timóteo está tendo, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, depois de Jesus, o melhor discipulador, o melhor mestre, o melhor ensinador. E Paulo, ele se dedica ao seu discípulo, porque Paulo, ao olhar para Timóteo, vê nele a marca do Senhor. Paulo, ao olhar para Timóteo, ao olhar para o caráter dele, olha para ele e diz e declara e investe nele, porque o céu já havia marcado a vida de Timóteo. Então Paulo investe na vida de Timóteo. Paulo leva Timóteo consigo para os seus momentos de dores, para os seus momentos de escassez, mas também para os seus momentos de alegria. Paulo divide tudo com Timóteo. E Paulo está preso, mas ele também declara enquanto está preso: eu estou aprisionado, mas a palavra ela não está. Então, ainda que eu esteja aqui dentro dessas cadeias, eu continuo pregando a palavra. Eu continuo cumprindo o meu ministério, porque essas cadeias não são capazes de conter a glória de Deus manifestada na minha vida. As cadeias não são capazes de conter o propósito de Deus na minha vida. E Paulo, ele está em cadeias, mas ele está pregando a palavra. Lá na carta que ele escreve aos Filipenses, ele diz: é motivo de grande alegria para mim, porque a palavra do Senhor tem sido manifesta através da minha vida. Eu tenho pregado para os carcereiros, eu tenho pregado para os soldados, eu tenho pregado para aqueles que me têm feito mal, eu preguei para aqueles que me açoitaram por causa da minha prisão, por causa da minha aflição. Homens e mulheres têm sido encorajados a pregar a palavra do Senhor. Então eu não me entristeço, então não se entristeça e não se envergonhe das minhas prisões, porque tem se tornado glória, tem se tornado motivo de alegria, porque a palavra do Senhor não está aprisionada comigo. A palavra do Senhor é livre e ela deve ser pregada em todo tempo, ela deve ser pregada em toda e qualquer situação. A tua situação de hoje não pode impedir que a tua vida seja a pregação do Evangelho. A tua aflição do dia de hoje não pode ser impedimento para que a palavra do Senhor continue sendo livre. Os teus problemas hoje não podem ser impedimento para que outros continuem conhecendo o plano de salvação, o Evangelho, o Cristo crucificado e ressuscitado por causa da minha e da tua vida. Não pode. As nossas situações não podem aprisionar a palavra. As nossas dores não podem aprisionar a palavra. As nossas faltas não podem aprisionar a palavra.
ela precisa estar livre dentro de nós. Ela precisa encontrar lugar dentro de nós. A palavra de Deus precisa encontrar liberdade dentro do nosso coração. A palavra de Deus precisa encontrar liberdade dentro da nossa vida. A minha e a tua aflição não podem ocupar o espaço da palavra. Não podem ocupar o espaço do teu chamado, do teu propósito nessa terra. Pelo contrário, a sua dor precisa te impulsionar a se posicionar diante daquilo que o céu te chamou para fazer. É isso que ela precisa. A palavra de Deus, ela precisa encontrar espaço dentro do teu coração. A palavra de Deus precisa encontrar liberdade na tua vida para falar do seu amor, da sua graça. E Paulo, ele está preso. E Paulo, ele tem total consciência daquilo que vai acontecer com ele. Paulo, ele tem total consciência de que o dia da sua morte está chegando. Paulo, ele tem total consciência de que está acabando o seu tempo aqui na terra. E a palavra do Senhor, ela diz... Obrigada, vocês são. Que Paulo um dia declarou: como eu ansiava estar com o Senhor. Mas eu também tenho consciência de que vocês ainda precisam de mim aqui nesse tempo. E por causa disso, apesar de saber que estar com o Senhor é a melhor coisa para mim, por sua causa, por causa de vós, por causa dessa igreja, eu prefiro estar aqui. Eu prefiro pagar o preço por causa dos escolhidos, por causa dos gentios, por causa do meu chamado. Eu decido pagar o preço. Essa foi a vida que Paulo viveu. E essa foi a vida que Paulo esperou de Timóteo. Essa foi a vida que Paulo, durante todo o discipulado dele com Timóteo, esperava dele. Essa foi a vida que Paulo depositou em Timóteo. E aí Paulo sabe que o seu tempo está findando. Ele está preso em Roma, se eu não me engano. Timóteo não estava com ele. Ele diz: todos me deixaram. Só Lucas está comigo. Mas ainda assim, Timóteo, eu tenho coisas a te instruir. E aí, como ele não pode estar presente, ele decide escrever cartas. E ele escreve 2 cartas para Timóteo. Eu estava ensinando para as crianças na semana passada, na salinha, que Paulo escreveu 13 cartas. 9 foram para igrejas e 4 foram para pessoas. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Uma para Tito e uma para Filemão. Então Paulo, ele não era aquele que gostava de investir apenas numa multidão. Mas Paulo entendia que o investir no individual trazia um resultado maior para o coletivo. Então Paulo decide investir em Timóteo, em Tito e em Onésimo. Por isso ele escreve para Filemão. E Paulo, ele começa a escrever e instruir a Timóteo. E aí ele começa a dizer: você é um bom soldado de Cristo. Você foi escolhido por Ele. Você foi selecionado. Você foi separado. Você foi ensinado. Você foi chamado. Você foi marcado. Mas você ainda é um jovem que precisa aprender.
E aí Paulo, ele vai escrevendo. E Paulo, ele começa a escrever. E Paulo, ele não se envergonha das suas dores. Porque ele começa a escrever para Timóteo e ele começa a dizer, olha para mim. Olha para as minhas angústias, olha para as minhas dores. Participa comigo das minhas aflições. Participa comigo. Deixa eu contar para você, Paulo não quer deixar Timóteo enganado. Paulo não quer deixar Timóteo achando que o evangelho é um mar de rosas. Paulo está instruindo Timóteo, porque ele não quer que Timóteo se perca. E quando nós nos levantamos como igreja e começamos a ensinar um evangelho de facilidade, quando nós começamos a ensinar um evangelho que tudo é fácil, que tudo são flores, que tudo você pode fazer, você está levando alguém para o inferno, você está levando alguém a se perder quando as dores chegarem. Mas Paulo, ele tem total ciência do chamado de Timóteo. Então ele começa a dizer para ele, o evangelho são dores, o evangelho são prisões, o evangelho são cadeias, o evangelho é aflição, o evangelho é perseguição, o evangelho é ser deixado sozinho. Assim como eu fui, investi em tantas pessoas, mas enquanto eu estou aqui aprisionado só tem um comigo. Mas ainda assim, eu decido investir na tua vida, Timóteo. E é por isso que eu estou te contando a palavra da verdade. Servir a Deus não é facilidade. Servir a Deus não é oba-oba. Está disposto, Timóteo. Está disposto a se posicionar. Está disposto a se colocar no lugar que o céu te chamou para estar. Está disposto a ser referência. Está disposto a ser resistência. Está disposto a pregar a tempo e fora de tempo. Foi para isso que o céu te chamou. Foi para isso que ele te estabeleceu. Então eu não posso te deixar enganado. Eu preciso te contar a verdade. E aí Paulo escreve tudo isso. Eu acho lindo que Paulo, ele diz para Timóteo, Timóteo, fortifica-te. Timóteo, fortifica-te na graça. Paulo está dizendo, eu, durante toda a minha vida, durante todo o tempo que estivemos juntos, eu investi em você. Mas chegou o tempo de você se fortificar. Chegou o tempo de você crescer. Chegou o tempo de você entender que já há fundamento em ti. Chegou o tempo de você se levantar, então fortifica-te na graça. Fortifica-te na palavra. Busca o Senhor. Busca crescer. Busca investir no teu chamado. Busca investir em ti. E aí Paulo vai falando essas coisas para ele, vai dizendo para ele, Timóteo, procura te apresentar como obreiro que foi aprovado. Procura. Eu estava estudando em um curso com o pastor Rafael Santos no mês passado, que falava a respeito da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele dá testemunho de Timóteo. E ele diz que Timóteo era o único que ele via que sinceramente ia cuidar do povo. E aí o pastor Rafael começou a explicar o que era ser sincero. E ele disse, ser sincero é não ter mistura. Paulo olhava para Timóteo e enxergava nele alguém que tinha um caráter puro diante do Senhor. Enxergava alguém que não tinha mistura. E Paulo declara para Timóteo, procura te apresentar aprovado. Você teve dentro da tua casa uma mistura de culturas, uma mistura de religião, mas hoje você é chamado por um Deus que olha para você e te quer aprovado. E te quer sem mistura. Te quer alguém com sinceridade. É assim que Deus quer você. E aí Paulo vai começar a dizer para ele,
no final dos tempos, Timóteo. E é isso que nós estamos vivendo hoje. O fim dos tempos, ele começou lá na era de Jesus. O fim dos tempos não são as guerras que começaram esse ano. O fim dos tempos começou quando Jesus esteve na terra. E aí Paulo, ele vai dizer, tu precisa saber de algumas coisas, Timóteo. As coisas não vão melhorar para você. Foi difícil para mim, mas não vai melhorar para você. Os homens serão amantes de si mesmos, serão egoístas, avarentos, amarão mais os prazeres, querem ter mais prazeres do que serem amigos de Deus. É isso que os homens desejam para si. Eles não procuram mais ter relacionamento com Deus. Eles não procuram mais se aproximar para ser amigo de Deus, porque eles estão mais preocupados em dar prazer à sua própria carne. Estão mais preocupados em suprir as suas necessidades do que ter as suas necessidades supridas em Deus. Mas tu, Timóteo, precisa se apresentar como obreiro aprovado. E aí ele vai falando de homens e mulheres que estão dentro da casa de Deus. Tem aparência de homens e mulheres piedosos. Tem aparência de homens e mulheres que servem a Deus, mas não apresentam nenhum poder. Não apresentam nenhuma transformação. Não apresentam nenhum arrependimento. Não apresentam nenhuma mudança. Não apresentam nenhuma característica, nenhum fruto do Espírito, nenhuma transformação, Timóteo. Mas tu, porém, seja diferente. Quanto a ti, porém, permanece. Quanto a ti, porém, continua posicionado naquilo que o céu te chamou para fazer. Tu, porém, Timóteo, quanto a ti, o céu tem uma palavra ao teu respeito. Quanto a ti, Timóteo, o céu tem uma expectativa ao teu respeito. Paulo está dizendo para Timóteo, existem muitos que têm desagradado a Deus com a sua forma de agir, com o seu caráter, com a sua personalidade que não se deixou tratar. Mas quanto a ti, Timóteo, há uma expectativa do céu ao teu respeito. Tu, porém, se mantém posicionado. Tu, porém, permanece naquilo que você foi ensinado. Tu, porém, permanece na doutrina que te foi passada. Tu, porém, permanece na aflição. Tu, porém, permanece na dor. Tu, porém, permanece na perseguição. Tem algo específico com a sua vida. O céu tem algo específico com a tua vida, querido. E durante esse tempo que nós já estamos vivendo, um tempo em que a igreja será perseguida, um tempo em que a igreja vai viver dias difíceis, tempos em que muitos têm se posicionado nas redes sociais. As feministas têm se posicionado nas redes sociais. Os partidos têm se posicionado nas redes sociais. Homens e mulheres que muitas das vezes são conhecedores da palavra, viveram durante um tempo na presença de Deus, mas têm se posicionado e levantado uma multidão contra o Evangelho e a palavra de Deus. Tem se levantado para pregar um evangelho de facilidade. Tem se levantado para pregar heresias em nome de Deus. É um tempo em que o mundo tem se posicionado contra a igreja. Um tempo em que o mundo tem se posicionado contra a palavra genuína. Mas existe um porém sobre a igreja.
Existe um porém sobre a tua vida. Existe um chamado específico para mim e para você. Nós precisamos nos posicionar como igreja. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja não temer as perseguições. É tempo da igreja entender o porquê que ela ainda está nesse mundo. O porquê que você ainda permanece nesse lugar. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, quando ele inicia o seu sermão no monte, ele vai falando sobre as bem-aventuranças. E chega, se eu não me engano, no versículo 13, ele diz: vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo da mesa ou debaixo da cama. Ninguém pode esconder uma cidade fortificada sobre um monte. Ninguém pode esconder uma cidade que foi posicionada num lugar de destaque. A igreja precisa se destacar nesse mundo. A igreja precisa entender para que foi chamada. A igreja precisa entender qual é o seu posicionamento. A igreja precisa entender que Jesus, quando veio, acendeu a nossa luz e nós precisamos brilhar nesse mundo. Nesse mundo que jaz no maligno. Nesse mundo que já está em trevas. A igreja precisa se posicionar. Não é mais tempo da igreja se esconder. Não é mais tempo da candeia da igreja estar posicionada fora do lugar para o qual ela foi chamada. A igreja foi chamada para ser luz do mundo. A igreja foi chamada para fazer a diferença. A igreja foi chamada para iluminar. A igreja foi chamada para transformar. A igreja foi chamada para libertar. A igreja foi chamada para pregar. A igreja foi chamada para honrar o teu noivo. A igreja foi estabelecida na terra como um farol. A igreja foi estabelecida na terra como um diferencial. Queridos, e a igreja não são essas 4 paredes, a igreja somos eu e você. A igreja somos eu e você, que precisamos estar posicionados, como Paulo disse a Timóteo, a tempo e fora de tempo. Prega o meu evangelho. A tempo e fora de tempo. Exorta, ensina, chama a atenção de quem precisar ser chamado. Mas não permita que aqueles que estão perto de você se percam, porque você se deixou de se posicionar no lugar que o Senhor te chamou para estar. Não permita que aqueles que estão ao seu redor sejam perdidos, porque você deixou de ser luz, porque você deixou de ser sal, porque você está amedrontado por causa das ameaças do mundo e de Satanás. Não permita que o seu chamado seja colocado, emborcado. Não permita que o seu vaso se esvazie. Não permita que a sua lamparina se apague, porque você não fez como Paulo disse a Timóteo: fortifica-te a ti mesmo. É tempo da igreja se preparar. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja se posicionar. É tempo da igreja buscar o direcionamento do céu para aquilo que o Senhor quer fazer neste lugar. A comunidade Projeto Resgatar Vidas está posicionada nesse lugar há 18 anos. Vai fazer 18 anos. Mas chegou um tempo desse
desse bairro, dessa cidade, desse estado começar a ser iluminado, não é pelo pastor Carlos e pela pastora Niandra, não. É pela minha e pela tua vida. Porque assim como Paulo um dia pode confiar a Timóteo um ministério, o céu confiou um ministério a mim e a você. Os nossos pastores nos têm ensinado, nos têm instruído, têm sofrido aflições. E esse bairro precisa conhecer o nome de Jesus através da minha e da tua vida. Através do meu e do seu posicionamento. Os seus amigos da escola, da faculdade, do trabalho, precisam conhecer a Jesus através da sua vida. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue quando puder. E quando não puder, pregue falando, pregue calado, pregue com a sua vida, pregue com o seu testemunho, pregue como um obreiro que não se mistura com as coisas desse mundo, pregue com o seu caráter aprovado diante do céu, mas pregue a palavra, se posicione, tome o partido do céu nessa noite, tome o partido do céu nessa noite, tome o partido da cruz nessa noite, se necessário morrer, morra por Cristo, porque tem um lugar reservado para a tua vida. Tem um lugar no céu reservado para a tua vida. Se você se mantiver posicionado, se você permanecer firme, se as palavras do Senhor continuarem queimando dentro do teu coração, se você cumprir o teu chamado, faça a obra de um evangelista. Foi isso que Paulo determinou para Timóteo. Foi isso que Paulo disse para Timóteo. Você tem pastoreado igrejas no meu lugar. Porém, mais do que pastorear, faça a obra de um evangelista, pregue a palavra. A tempo e fora de tempo. Cumpre o teu chamado com excelência. É verdade. Tempo. E Paulo, ele é bem sincero. E ele diz, porque virá o tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Vocês já perceberam isso? Que existem pessoas que não estão procurando pastores para serem pastoreados, para serem doutrinados, para serem transformados. Não se procura mais pastores que limpam a lã das suas ovelhas. Não se procuram mais pastores dizendo: tem um carrapicho aqui na minha vida, nessa área, me ajuda a ter o meu caráter transformado. Não, Paulo está dizendo: vão procurar mestres para si, segundo a sua própria cobiça. Estão procurando pastores e igrejas que concordem com o seu pecado. É isso que nós temos visto nesse tempo. Homens e mulheres procurando igrejas, mestres, pastores que concordem com o seu pecado. Estão procurando a igreja, não a igreja onde a graça superabunda o pecado, mas a igreja onde a graça seja uma graça que passe a mão por cima do seu pecado. Isso não é evangelho. Evangelho é transformação. Evangelho é mudança. Evangelho é arrependimento. Não procure um
que passe a mão no seu pecado. Não procure uma igreja que concorde, que diga para você: vem como você está, permanece como você está, e vai empurrando a sua sujeira para debaixo do tapete, e a sua vida não é transformada, e a sua vida não é mudada. E você, meu querido, sinto em te dizer, está caminhando em um evangelho falso, que está te levando para o inferno, e que o teu pastor está indo junto contigo e está te carregando com ele. Mas é tempo de se levantarem os Timóteos. É tempo de se levantarem aqueles que ouviram o tu, porém, do céu. Tu, porém, prega o evangelho genuíno. Tu, porém, prega o evangelho de mudança, o evangelho de transformação. Ainda que tu tenha que sofrer aflições, Timóteo, ainda que assim como eu no final da vida, estou aqui em uma cadeia fria e só tem um comigo, ainda que muitas das vezes você se sinta sozinho, porque você é diferente, ainda que você se sinta sozinho e ameaçado por homens cruéis, porque você decidiu ser diferente, ainda que você olhe para o lado e veja pessoas alcançando lugares que muitas das vezes você gostaria de poder estar, e você para e pensa: porque ele, Senhor, e não eu? Tu, porém, permanece naquilo que eu te chamei. Tu, porém, sofre as aflições do teu chamado. Tu, porém, permanece sozinho se for necessário. Mas não volte atrás. Não pregue um evangelho diferente. Não acrescente e nem diminua nada da palavra. Ainda que você precise sofrer, ainda que precise doer, ainda que você precise se segurar por causa do peso do chamado e da palavra que está sobre a tua vida, ainda que muitas das vezes você fale para o Senhor: Senhor, e muitas das vezes eu falo: Senhor, só palavra de exortação, não tem uma palavra assim de que eu vou fazer. Não, tu, porém, permanece naquilo que eu te chamei. Eu te chamei para instruir, eu te chamei para exortar, eu te chamei como profeta nessa terra. E profeta prega a verdade. Então pregue a verdade. Ainda que te doa, ainda que te custe, ainda que você pareça um extraterrestre no meio daqueles que são seus, que se dizem seus amigos, ainda que no meio da faculdade todos olhem para você e digam: ela não é daqui. Diga: realmente eu não sou daqui. E eu tenho uma mensagem para você, que veio lá do lugar de onde eu vim, e que pode te levar para o lugar aonde eu vou. Tem uma mensagem preparada. Seja a mensagem, seja a pregação. O Ministério de Louvor pode vir. Seja você a palavra viva. Seja a tua vida o exemplo. Se permita todos os dias ir para a cruz. Se permita todos os dias matar o teu eu, as suas vontades. Mas se posicione nesse tempo. Se posicione nesse tempo. Elias foi um homem que ouviu algo muito interessante do Senhor.
Quando ele achou que ele estava sozinho, o Senhor disse para ele: ainda tem alguns que não se dobraram. Ainda tem alguns que permanecem posicionados. Ainda tem alguns que não se alimentaram da mesa de Jezabel. Ainda tem alguns que estão comendo pão e bebendo água. Porque eu levantei para levar alimento para ele. Ainda tem alguns escondidos. Seja você aquele que está escondido pelo Senhor. Seja você aquele que está sendo alimentado pelo Senhor. Seja você aquela geração que não se dobrou. Seja você a geração que se levantou. Seja você a geração que permaneceu. Seja você a geração que se posicionou. Seja você a geração que entendeu que sobre a tua vida existe um porém do céu. Seja você aquele que entendeu que existe um quanto a mim, eu sou separado. Eu sou diferente. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Dá para cantar essa? Eu não sou daqui. Você precisa ter todos os dias na sua vida esse entendimento que você não é daqui. E que você precisa carregar a mensagem do seu lugar de origem e do seu destino. Carregue a mensagem do céu todos os dias. A tempo e fora de tempo. Seja aquele que se manteve posicionado no seu chamado. Amém?